Antes de mais, quero naturalmente agradecer ao Conselho Superior da Magistratura, na pessoa do seu Presidente, Vice-Presidente, esta distinção deste convite na qualidade de juíza conselheira do Tribunal Constitucional, trazer-me de volta a esta comunidade que para mim é a minha família profissional de juízes. É realmente com uma enorme satisfação que estou aqui hoje, também por ser no Algarve, também é a minha região do coração e, portanto, sinto-me realmente em casa e é com uma enorme gratidão e satisfação que aqui estou hoje. Só também para dizer, e não vejam nisto qualquer menorização institucional, pelo contrário, comecei por dizer que é muito gratificante para mim estar aqui convidada enquanto juíza conselheira do Tribunal Constitucional, mas permitam que vos diga, citando, apropriando-me um pouco de uma imagem do conselheiro Labrinho Lúcio, quando foi Ministro da Justiça, que eu não sou juíza conselheira, eu estou juíza conselheira. Juízes conselheiros, vejo aqui muitos, tenho um enorme respeito pela hierarquia dos tribunais, da carreira, são muitas pessoas, muitas caras a quem devo e sinto que devo toda a minha formação, toda a minha carreira profissional e, portanto, permitam-me só este pequeno, enfim, a particularidade. Eu sinto-me juiz, é como juiz que me sinto e me tenho sentido e tenho exercido funções no Tribunal Constitucional e, portanto, daí também o grande gosto que tenho em vir aqui falar de um tema tão ligado aos juízes, tão caro aos juízes. Depois do que ouvi das magníficas intervenções, da intervenção inicial do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e agora do Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, em sede do que deve ser visto como os grandes parâmetros da independência do Poder Judicial, da independência dos tribunais, da independência dos juízes, eu quase que me sinto vontade de me ir embora e dizer, enfim, tenho muito pouco a acrescentar, até porque o que me traz aqui hoje é um pouco descer ao concreto. Quando o Conselho Superior da Magistratura me dirigiu o convite para participar neste encontro anual, subordinado ao tema do Poder Judicial, pedindo especialmente uma reflexão em torno da independência dos juízes, não pude deixar de me recordar de um outro encontro promovido pelo Conselho Superior da Magistratura, penso que na altura num outro formato. Era o primeiro encontro internacional dos Conselhos Superiores da Magistratura que teve lugar em 1999, já lá vão uns anos, em Oeiras, tendo por tema a independência do Poder Judicial, o relacionamento com os outros poderes de Estado e o recrutamento dos juízes. Eu lembro-me especialmente deste encontro porque foi a primeira vez que intervim em encontros destes, promovidos por juízes, para nele participar e dar, enfim, a minha opinião. O tema da independência dos juízes é com efeito um tema recorrente nestes encontros de juízes, o que bem se compreende, dada a extrema importância que tem para o Poder Judicial. E, no entanto, à semelhança das constituições de todas as democracias ocidentais, também a nossa Constituição consagra a independência judicial no seu artigo 203. Parece que tudo estaria resolvido. A verdade é que, como proclamação de princípio, hoje ninguém se atreve a negar a independência dos juízes. Já foi dito aqui hoje por quem me antecedeu nas comunicações. Esta independência dos tribunais, também já foi dito, corporizada na independência dos juízes, não é um fim em si mesmo. Todos nós temos consciência disso. Antes configura um instrumento ao serviço da salvaguarda de outros valores, concretamente a defesa dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos. Compreende-se assim que a independência dos tribunais não possa ser separada da vinculação à lei. De acordo com o pensamento democrático, o dever de aplicação da lei aprovada por órgãos democráticos constitui a melhor garantia de independência dos juízes perante instruções e ordens ilegítimas de outros órgãos do Estado ou mesmo de particulares. Para isso há que assegurar a independência dos juízes, tanto na vertente externa como interna. Acontece que, enquanto a independência frente ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, mereceu durante muito tempo e continua a merecer a atenção da maioria dos autores, a independência interna
por importar menor visibilidade política e social, foi durante muito tempo relegada para segundo plano. Foi com efeito, sobretudo, em relação ao poder político, em especial ao governo, que durante muito tempo se afirmou a independência do juiz. Hoje, diz-nos o conselheiro Messias Bento, num texto recentemente publicado, num livro de homenagem ao anterior Presidente do Tribunal Constitucional, hoje, diz ele, embora esta referência continue a fazer sentido, a necessidade de garantir a independência do juiz tem mais a ver com outras realidades. A independência do juiz deve estabelecer-se em relação com a sociedade, para cujos efeitos se estabelecem as proibições e incompatibilidades, em relação com outros poderes, para o que se garante a inamovibilidade e toda a estruturação da carreira judicial, mas também haverá que garantir a independência do juiz de toda a subordinação hierárquica no âmbito dos órgãos do Poder Judicial. É neste ponto que reside uma das mais marcantes diferenças entre juiz e funcionário. E lembro que hoje já não é tema, mas ainda não há muitos anos, houve uma legislação que foi ao Tribunal Constitucional, que procurava e discutia-se então a inclusão do Estatuto dos Magistrados Judiciais no seio da carreira dos funcionários públicos. Isso é um tema ultrapassado, mas já foi tema, e não foi assim há tantos anos. Como tive a ocasião de referir na comunicação que apresentei naquele primeiro encontro, de que logo me recordei, é precisamente na forma de garantir a independência interna que residem os maiores problemas. É esta que tem importância crucial para promover o controle das desigualdades detectáveis no funcionamento da ação judicial, de tribunal para tribunal e dentro do mesmo tribunal, de juiz para juiz. Creio que o campo de aplicação do princípio do juiz natural ilustra bem este crescente reconhecimento a que temos vindo a assistir da relevância prática desta dimensão interna na garantia da independência e imparcialidade dos tribunais. Eu refiro-me naturalmente aos tribunais comuns, para este efeito, apesar de ser uma jurisdição diferente, também incluindo o Tribunal Constitucional. Não estou a incluir aqui, evidentemente, os tribunais internacionais, onde o problema se põe, continua a pôr-se com muita acutilância da independência frente aos Estados, que são os seus interlocutores, são os seus criadores e são quem convoca o Tribunal. Ainda recentemente tive o privilégio de privar durante uns minutos com o juiz Cansado Trindade, primeiro juiz reeleito no Tribunal Internacional de Justiça, e ele falava exatamente sobre isso. Portanto, é uma natureza diferente, e quem interpela são os próprios Estados, e aí a grande independência do juiz tem que se afirmar diante dos próprios Estados, o que convoca outro tipo de considerações. O princípio do juiz natural encontra a consagração constitucional no artigo 32, número 9 da Constituição, ao estabelecer que nenhuma causa pode ser subtraída ao Tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior. Mas então, se a Constituição garante já a independência dos juízes, no artigo 203, e mesmo a exclusividade da jurisdição em matéria criminal dos tribunais judiciais, no artigo 211, o que pode então acrescentar a garantia constitucional do juiz natural? Bem, o Tribunal Constitucional tem dito que esta garantia acrescenta a imparcialidade dos juízes. O que se procura alcançar pela prévia fixação por lei de critérios objetivos gerais de repartição da competência entre os tribunais e de nomeação dos juízes que hão de integrar o Tribunal. Apesar de se encontrar previsto na Constituição apenas em sede de garantias do processo criminal, o Tribunal tem entendido, de par com a doutrina da especialidade, que, para além da sua ligação ao princípio da legalidade em matéria penal e à garantia dos direitos das pessoas perante a justiça penal, o princípio do juiz natural encontra ainda o seu fundamento no princípio do Estado de Direito, no domínio da administração da justiça, uma vez que se traduz numa garantia de independência e de imparcialidade dos tribunais, fundamentos que valem para toda e qualquer instância judicial. Trata-se, assim, de uma exigência que tem aplicação em todos os tribunais judiciais, independentemente da natureza da causa submetida a juízo. Trata-se da garantia, uma garantia geral do processo judicial. Como também já aqui hoje foi dito, antecipado, é também com esta amplitude, portanto, independentemente da natureza da causa, que o princípio vem previsto em vários instrumentos jurídicos internacionais. Referia-me à Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 10º, Convenção Europeia dos Direitos do Homem, artigo 6º, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 4º, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enfim, a ideia essencial
que prevalece é que toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. O Tribunal Constitucional já se pronunciou por diversas vezes sobre o sentido e alcance do princípio do juiz natural. É impossível, evidentemente, e não teria sentido trazer aqui toda a jurisprudência do Tribunal nesta matéria. Eu fiz uma eleição de alguns acórdãos, de alguma linha de acórdãos que me parece que têm tido maior repetição, maior reiteração e que nos vão dar, penso eu, e a ideia é essa, um pouco o panorama das causas em que se suscita a questão, a que se tem suscitado no Tribunal Constitucional, a questão do parâmetro do juiz natural. Vamos, à primeira vista, poderemos ficar um pouco decepcionados, porque é descer realmente do abstrato, dos grandes parâmetros, das grandes proclamações, para um concreto que às vezes nos vai parecer, se calhar, muito pequenino, muito de pormenor, mas que tem sido convocado e que faz a diferença, nesta garantia. Num primeiro momento, todos estão lembrados, pelo menos a minha geração para cima, seguramente que está lembrado, da grande questão que era colocada ao Tribunal Constitucional em sede de violação do princípio do juiz natural. O artigo 16º, número 3 do Código de Processo Penal. A célebre questão que permite ao Ministério Público limitar a pena e, portanto, gerou-se uma enorme discussão que, devo dizer, que levou anos. A jurisprudência do Tribunal Constitucional nesta matéria começa em 89 e é reiterada até 1991 e depois volta em 94 e em 95. E o que o Tribunal disse é que esta norma não viola o princípio do juiz natural. Porquê? Porque o princípio não se opõe a um método de determinação da competência do Tribunal que atenda à pena num juízo prévio de prognose. E, portanto, o Tribunal entendeu que aqui não havia qualquer violação do princípio. Foi, no entanto, a propósito de uma questão diversa que o Tribunal viria a desenvolver um acórdão que é sempre citado, digamos que é o acórdão-chave, é o acórdão padrão da jurisprudência do Tribunal Constitucional nesta matéria, que é o acórdão 614/2003. Foi chamado o Tribunal a pronunciar sobre a constitucionalidade da interpretação dos artigos 223, número 1 e 2 do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do artigo 4º do Código de Processo Penal, no sentido de que a regra relativa, reparem bem ao pormenor, à data da distribuição em férias judiciais, pode ser revogada, permitindo a imediata distribuição de incidente de recusa de juiz de instrução criminal. A questão é de um particularismo, mas foi um acórdão, deu origem a um acórdão que é o que definiu, até hoje, a jurisprudência do Tribunal Constitucional na matéria. E por isso eu vou citar 2 ou 3 parágrafos deste acórdão, porque dão realmente as linhas orientadoras que vamos ver repetidas depois na maior parte da jurisprudência que vou citar. Diz-se neste acórdão: a exigência de determinabilidade do Tribunal a partir de regras legais, juiz legal, visa evitar a intervenção de terceiros, não legitimados para tal na administração da justiça através da escolha individual do Tribunal ou dos juízes chamados a dizer o direito. Isto, quer tais influências provenham do Poder Executivo, quer provenham de outras pessoas, incluindo de dentro da organização judiciária. Pode reconhecer-se neste princípio, desde logo, uma dimensão positiva, consistente no dever de criação de regras suficientemente determinadas que permitam a definição do Tribunal competente segundo características gerais e abstratas. Tais regras não podem limitar-se à determinação do órgão judiciário competente. Estendem-se igualmente à definição, seja da formação judiciária interveniente, secção, juízo, etc., seja dos concretos juízos que a compõem. E isto quer na primeira instância, quer nos tribunais superiores e quer para o julgamento no processo penal, quer para a sua fase de instrução. Assim, as regras de determinação do juiz relevantes para efeitos da garantia do juiz natural terão de incluir não apenas regras constantes de diplomas legais, mas também outras, as relativas ao preenchimento de turnos de férias, mesmo quando não constam da lei e antes constam de determinações internas aos tribunais, regulamentos ou outro tipo de normas internas. Trata-se, portanto, da exigência de um conjunto de regras gerais e abstratas, mas suficientemente precisas, embora possivelmente com o emprego de conceitos indeterminados. Portanto, aceita-se
que haja conceitos indeterminados, mas exige que sejam regras precisas, que permitem a identificação da concreta formação judiciária que vai apreciar o processo para evitar a arbitrariedade ou discricionariedade na atribuição de um concreto processo a um determinado ou a determinados juízes. Este princípio tem também uma vertente negativa consistente na proibição de afastamento das regras referidas num caso individual, o que configuraria uma determinação ad hoc do Tribunal. Portanto, afirma-se também a proibição do desaforamento e a proibição dos tribunais especiais ou de exceção. O princípio do juízo natural não pode, porém, atenção, e esta é a última grande linha orientadora que sai deste acórdão, não pode, porém, proibir nem a alteração legal da organização judiciária, incluindo a competência para conhecer determinados processos, nem a possibilidade de aplicação imediata destas alterações. Falei aplicação imediata. Embora os processos concretos possam, assim, vir a ser apreciados por um tribunal diverso daquele que resultaria das regras em vigor no momento da prática do facto em questão, podendo mesmo valer para processos já pendentes. Ponto é que o novo regime valha em geral, abstraindo de qualquer caso concreto e portanto, evitando a tal formação de juízes ad hoc. No Acórdão 162 de 2009, vamos avançar um pouco, o Tribunal ocupou-se do critério normativo extraído dos artigos 119F, 391D do Código de Processo Penal, na redação da Lei 48 de 2007, segundo o qual a inviabilidade da realização do julgamento em processo abreviado no prazo de 90 dias a contar da dedução da acusação constitui uma nulidade insanável, conducente à alteração da forma de processo abreviado para a forma de processo comum, com a consequente remessa dos autos para julgamento do Tribunal de Pequena Instância para o Tribunal Criminal. O Tribunal entendeu que não havia aqui violação nenhuma do juízo natural. Esta alteração do foro foi consequência da aplicação de regras gerais e abstratas definidoras da competência funcional dos diversos tribunais criminais. No Acórdão 21 de 2012, o Tribunal decidiu não julgar inconstitucionais as normas constantes dos artigos 30, número 1, B e C, 264, número 5 e 269, número 1, a linha F do Código de Processo Penal, sempre presente o Código de Processo Penal nestas questões, ou quase sempre, do juízo natural, quando interpretadas no sentido que o Ministério Público tem competência para, em fase de inquérito, determinar a separação processual com fundamento nas razões previstas no artigo 30, número B e C do Código de Processo Penal, mesmo quando o juiz de instrução já foi chamado a aí tomar decisões. Porquê? Porque, ainda que seja o Ministério Público a decidir a separação deste processo, desta separação processual, é a própria lei que fixa os critérios objetivos que poderão fundamentar tal separação, seja ela decretada pelo Ministério Público, seja pelo juiz. No Acórdão 482 de 2014, o Tribunal decidiu julgar inconstitucional a norma do artigo 310, número 1 do Código de Processo Penal, no sentido de ser irrecorrível a decisão do juiz de instrução subsequente à decisão instrutória que aprecia a arguição de nulidade insanável decorrente da violação das regras de competência material do Tribunal de Instrução Criminal. Sublinhou-se que o princípio reflete, e aqui avançou-se um pouco em termos de afirmação do direito, da garantia subjetiva do direito ao juiz natural, o princípio reflete uma garantia dos direitos das pessoas perante a justiça penal. Portanto, o Tribunal afirma que, ao exigir-se a determinabilidade do Tribunal a partir de regras legais, se assegura também a independência e a imparcialidade do julgador. Aqui um pouco já a entrar na ideia de garantia, de limite, de que falava há pouco o professor Jorge Pereira da Silva, de limite do juiz, tendências do juiz perante si próprio. Portanto, o que se procura é afastar que o juiz aceda ao processo porque quer aquele processo, porque quer julgar aquele processo. No Acórdão 808 de 2014, num caso em que era questionada a norma do número 5 do artigo 188 da Lei 62 de 2013, interpretada no sentido que o Tribunal da Relação de Lisboa é competente a partir do dia seguinte ao da publicação dessa lei para apreciar as impugnações das decisões do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão originário, portanto, aquele a quem for a distribuir o processo, a tomar parte e a integrar a conferência que julga pedido de extradição passiva, quando o respectivo julgamento é realizado durante as férias judiciais, sendo aquele substituído por outro de turno. Ou seja, o Tribunal entendeu aqui que, havendo um regulamento das férias e de turnos judiciais do Conselho Superior da Magistratura, continuávamos no âmbito de regras gerais e, portanto, não havia qualquer violação do princípio.
Finalmente, e dentro destes acórdãos eleitos, no Acórdão 41/2016, o Tribunal julgou inconstitucional a norma dos artigos 22, número 1, 23 e 80, número 1 da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, na redação introduzida pela Lei 46/2011, interpretados no sentido de que apenas porque na fase de inquérito é cometida ao Tribunal Central de Instrução Criminal a competência para a prática dos atinentes a atos jurisdicionais, deve essa competência estender-se à fase de instrução, mesmo que não verificados quaisquer dos pressupostos cumulativos previstos na lei para a atribuição da competência àquele tribunal. O Tribunal entendeu aqui que a tal regra da exigência de determinabilidade constitui uma dimensão fundamental do princípio. Trata-se de garantir uma competência fixada exclusivamente por lei, tem que ser interpretada, extraída da lei, com base em critérios gerais e objetivos previamente definido, que não deixe margem para alternativas construídas em função das circunstâncias do caso, sejam elas de índole substantiva ou adjetiva. Relembrou-se ainda que, ao encargo do legislador de produzir normas orgânicas e processuais que contenham regras objetivas de estipulação do Tribunal, chamado a intervir em cada caso. Seja como for, o Tribunal concluiu que a norma aplicada assentava em preceitos normativos, ou interpretações de preceitos normativos, que não permitiam a predefinição do Tribunal competente segundo características gerais e abstratas, antes atribuindo competência ao Tribunal Central através de uma definição individual e, portanto, arbitrária, que punha em perigo o direito dos cidadãos a uma justiça penal independente e comprometendo uma das dimensões fundamentais que hoje não tem sido, ainda não foi aqui tão sublinhada quanto me parece devia ser, que é a tal ideia de este princípio visa, obviamente, assegurar a confiança dos cidadãos nos tribunais. Agora, entrando, não sei qual é o tempo, estou muito adiantada. Não. Pronto, ainda bem porque tenho então agora e entrar aqui num... Certo, obrigada. O Tribunal recentemente foi confrontado com implicações decorrentes do princípio do juiz natural incidentes sobre normas de organização dos serviços e, mais concretamente, ainda a distribuição de serviços entre juízes. E aqui, num processo, o único que hoje aqui trouxe, de fiscalização abstrata sucessiva, em que era requerente o provedor de justiça, era pedido ao Tribunal Constitucional que apreciasse e declarasse com força obrigatória geral a inconstitucionalidade da norma da linha F do número 4 do artigo 94 da Lei 62 de 2013, Lei de Organização do Sistema Judiciário. Este preceito dispunha sobre as competências do juiz presidente do Tribunal de Comarca, conferindo ao Presidente do Tribunal o poder de apresentar propostas ao Conselho Superior da Magistratura para reafetação de juízes ou redistribuição de processos que podia exercer no âmbito das suas competências de gestão processual, portanto, visando objetivos estratégicos para o desempenho dos tribunais de primeira instância e os objetivos processuais da comarca. Os parâmetros constitucionais convocados ou invocados pelo provedor eram o princípio do juiz natural, processo equitativo, inamovibilidade dos juízes e independência dos tribunais. Considerava o requerente que, ao permitir uma apreciação discricionária na base da proposta que compete aos presidentes dos tribunais de comarca, levava em si esta norma um risco de manipulação arbitrária das regras de atribuição da competência para julgar uma causa concreta, incompatível com o princípio do juiz natural. Os fins, isto sempre na ideia do pedido, na lógica do pedido, em si legítimos, de equilíbrio da carga processual e de eficiência dos serviços, portanto, reconhecia legitimidade a estes objetivos, não afastavam, no entender do provedor, o excesso de desproporcionalidade da opção do legislador, pois, embora representem interesses com dignidade constitucional, a celeridade processual e a ordenação eficaz dos meios de realização da justiça, esta reafetação de processos trazia um sacrifício absolutamente desmedido do conteúdo significante do princípio do juiz natural. Porquanto a norma em causa não evitava o risco de arbitrariedade ou discricionariedade pela possibilidade da alocução casuística e a posteriori de um concreto processo a outro juiz ou coletivo de juízes. E, entendia o provedor, basta a existência deste risco para estar em causa o princípio do juiz natural. Circunstâncias supervenientes viriam a ditar um desfecho do processo sem decisão de fundo. Após a entrada do pedido de fiscalização da constitucionalidade,
a lei foi alterada pela Lei 40A de 2016 e pelo Decreto-Lei 86 de 2016. Ao abrigo da nova redação do artigo 94, número 4, da linha F, o Presidente do Tribunal continua a dispor de poderes para propor a reafetação de juízes e de processos, que já tinha ao abrigo da norma antiga. A verdade é que estas alterações introduzidas na linha F, sem dúvida, referem-se à designação, exclusivamente à designação adotada para identificar as estruturas judiciárias, retornando ao designativo tribunais e, portanto, era meramente nomenclatura. Contudo, apesar do preceito em causa ter sofrido uma alteração meramente terminológica, o seu sentido normativo, entendeu o Tribunal, foi modificado pelas novas disposições aditadas pelo artigo 94 da Lei 40 de 2016, como, aliás, foi propósito anunciado pelo legislador, introduzir maior rigor na densificação no que respeita à reafetação dos juízes e à afetação dos processos. E, portanto, com o objetivo declarado de limitar os poderes do Presidente, isto na perspectiva do legislador. Introduzia-se, por exemplo, a nova regra, as medidas são precedidas da concordância do juiz, portanto, esta é uma inovação, a reafetar ou do juiz a quem sejam afetados os processos. A reafetação, para a afetação dos processos, tem como finalidade responder a necessidades de serviço pontuais e transitórias e devem ser fundadas em critérios gerais, definidos pelo Conselho Superior da Magistratura, respeitando sempre princípios de proporcionalidade, equilíbrio de serviço, aleatoriedade na distribuição, não podendo implicar prejuízo pessoal sério para a vida pessoal do juiz. E o Conselho Superior da Magistratura fixa antecipadamente os critérios a considerar. Esta nova redação da norma não estava abrangida pelo pedido formulado pelo provedor. E, em face disso, o Tribunal, no respeito pelo princípio do pedido, e como é tradição na sua jurisprudência, entendeu que não podia convelar e, portanto, não podia conhecer da nova versão da lei que está em vigor. Afastada a convolução, peço desculpa, subsistia a questão de saber se havia interesse em conhecer, mesmo assim, da norma anterior, na sua dimensão anterior, designadamente para o tempo em que vigorou. E aí o Tribunal, seguindo também jurisprudência constante nesta matéria, referiu que, de acordo com o disposto no número 1 do artigo 282 da Constituição, a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória e geral produz efeitos desde a entrada em vigor da norma em causa, o que se justificará que se conheça de pedidos relativos a normas revogadas sempre que tal se mostre indispensável para corrigir ou eliminar os efeitos entretanto produzidos. Portanto, o Tribunal reconheceu que isso, em regra, pode acontecer. Contudo, tem o Tribunal também dito, quando o Tribunal antecipar que, caso decidisse no sentido da inconstitucionalidade, ou seja, se faz um juízo de possível inconstitucionalidade, iria limitar os efeitos de tal decisão por razões de segurança jurídica e interesse público, ou seja, não afetaria tudo o que estava para trás, a eventual declaração de inconstitucionalidade afigurar-se então inútil. Por um lado, porque não poderia valer para o futuro, visto as normas impugnadas já não estarem em vigor, por outro, porque não poderia valer para o passado, já que o Tribunal sempre iria limitar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Portanto, aplicando esta jurisprudência reiterada do Tribunal a este caso, o resultado foi que, quanto à norma questionada, que conferia poderes amplos ao Conselho Superior da Magistratura sem predefinição de pressupostos pela lei, não se verificava interesse em declarar a sua inconstitucionalidade com força obrigatória e geral, por tendo em conta a produção de efeitos retroativos, seria suscetível de pôr em causa a segurança jurídica, sempre o Tribunal limitaria esses efeitos. E, em face disso, o Tribunal remeteu para a fiscalização concreta os casos que eventualmente possam estar pendentes em que haja discussão em torno da eventual aplicação desta norma no passado. Para terminar, diria só que, em relação à nova norma, claramente, sem antecipar julgamentos, até porque não está nenhum pendente, e sem comprometer, obviamente, a minha posição, não devo fazê-lo, mas é claro que o requisito da concordância dos juízes, a nova norma parece resolver esse problema que era invocado relativamente à inamovibilidade. Quanto ao problema do juiz natural,
já não será tão evidente, tudo estará em saber se na densificação dos conceitos pelo Conselho Superior da Magistratura, que traduzem princípios gerais, se exprime em concretização suficiente no respeito pelo direito fundamental dos cidadãos a uma justiça imparcial e independente, uma vez que a lei continua a deixar à organização judiciária uma ampla margem de decisão na definição dos pressupostos da afetação dos juízes ou da afetação dos processos. Só mesmo para terminar, e é mesmo a última frase, o Tribunal Constitucional alemão tem preferido decisões nestas matérias e tem afirmado que é competência do Tribunal Constitucional alemão aferir se as normas de organização em concreto de distribuição de serviço, mesmo em nome de objetivos de introdução de maior eficiência nos serviços, estão a coberto da fiscalização de constitucionalidade e, sobretudo, do parâmetro do juiz natural. Muito obrigado.